Olá pessoal, eu sou Paola Mello, do time de pesquisa aqui da GTI, estou junto com o André Gordon, sócio fundador da casa, gestor dos nossos fundos, para seguir com mais um bate-papo de mercado. Gordon, eu estou vendo uma série de relatórios de estrategistas de bancos ultimamente falando que as bolsas estão caras, né? E acho que parte desse fato tem a ver com essa recuperação rápida das bolsas após o coronavírus e uma combinação de economias já bem mais fragilizadas, o que naturalmente se traduz em PIBs menores, né, resultados menores. E aí essas análises mais simplistas que a gente divide ali, né, o valor de mercado pelo lucro, elas começam naturalmente a apontar, né, para valuations mais caros, exatamente. Mas parece que essa é uma análise um pouco simplista, né? Quando a gente entra mais no detalhe do segmento a segmento, empresa a empresa, então fica mais explícito ainda. Qual que é a tua avaliação desse momento que a gente está agora? É bem interessante essa abordagem, porque de fato a gente tem visto aí uma ansiedade muito grande, né? E subiu muito, ficou caro, né? Os múltiplos estão altos. E realmente no curto prazo, até por conta da Covid, dos efeitos aí generalizados aí nos diversos setores, a gente vai ver os resultados desse ano muito deprimidos em relação ao que é esperado antes e ainda para o ano que vem com alguns reflexos, né? Mas tudo indica que a retomada é em V, então quando você olhar a trajetória de mais longo prazo, isso um efeito muito menor. Agora as pessoas esquecem de olhar outras variáveis, né? Quer dizer, a gente está descontando as empresas hoje a uma taxa muito menor do que a gente descontava. E tudo indica que essa taxa de desconto menor veio para ficar por um período mais longo. Então, boa parte do mundo desenvolvido a gente já vê taxas de juro real negativo há mais de um ano, né? E isso em parte relevante da dívida soberana desses países, né? E mesmo no Brasil a gente hoje vê uma taxa pré aí de um ano em termos reais muito próxima de zero, né? Coisa que nós não víamos desde a hiperinflação aí do final dos anos 80 e início dos anos 90, né? Então depois de 3 décadas a gente tem uma taxa de juros efetivamente real próxima de zero, né? E um juro nominal absolutamente baixo, o menor nível histórico aí da taxa Selic, e tudo isso impacta também os valuations, né? Quer dizer, algumas empresas, mesmo pagando dividendo mínimo, elas vão pagar em dividendo mais do que o juro bruto, né? Tirando o imposto aí, o come cotas, Claro. né? Então, isso é uma questão muito relativa. E mais além, quando a gente olha o conjunto, parece às vezes esticado, mas a diferenciação de valuation entre determinados segmentos é enorme, né? Então, a gente tem muitos setores que parecem baratos, né? E mesmo que a taxa fosse mais alta, a taxa de desconto, e outros setores que realmente nos parecem muito caros, né? A gente tem visto uma diferença, então não dá para generalizar e falar tá tudo caro. Não, você tem coisas que estão aparentemente muito caras, tem coisas que estão ajustadas aí a sua qualidade, a uma taxa de desconto mais baixa, e tem ativos que estão o que a gente costuma dizer, largados, não estão na moda, né? Você acha que esse é um fenômeno brasileiro ou que isso está acontecendo por toda parte? Isso é um fenômeno global, né? Na verdade, tem nos chamado a atenção, né? Quer dizer, quando a gente olha o principal mercado do mundo, que é o mercado norte-americano, hoje você tem um conjunto aí de 7, 8 empresas que valem 8 trilhões de dólares, né? Tem 3 empresas nos Estados Unidos que valem o dobro de todas as nossas empresas juntas. Olha que coisa incrível. Todas as nossas ações aí listadas, elas valem mais ou menos 90% do que vale o Facebook, né? Claro, o Facebook hoje está dando 20 e tantos bilhões de dólares de lucro líquido, enfim. Ele não é das mais caras em múltiplo. Mas a pergunta que eu faço é, daqui a 10 anos alguém sabe o que vai ser o Facebook? Daqui a 5 anos? Então, quer dizer, mas se paga um fluxo enorme. Isso para não falar na Amazon, né, que é uma empresa que está valendo aí 1,5 trilhão, 1,6 trilhão, lucro aí de 10 bilhões, tudo bem, tem crescimento, todo mundo está esperando aí um growth, uma empresa com uma capacidade de execução fantástica, mas você pagar 160 vezes, com os riscos todos, né, que esse tipo de tecnologia no longo prazo pode oferecer, é arriscado. E quando a gente vem para o Brasil, obviamente a gente não é um país que tem esse desenvolvimento tecnológico no nosso DNA, né, por diversos motivos aí que não cabem aqui, mas a gente tem as que são as proxy
dessas empresas, né? Então, nós não temos uma Tesla, mas a WEG foi eleita como, vamos dizer, uma espécie de Tesla brasileira. Talvez seja a melhor industrial do mundo, mas será que justifica valer 120 bilhões de reais? Uma empresa que vai dar 2 bi de lucro, sendo que uma parte foi impactada pelo câmbio, né? Quer dizer que é uma variável ajustada, né? Então a gente não entra muito nessa discussão de quanto vale no sentido transformacional, porque evidentemente tem coisas lá que podem aparecer. Não é o que nós temos visto, é uma empresa fantástica e merece ser premiada. Ou seja, se a gente pegar aquele PI, né, que é o Price Earnings, né, o preço-lucro, né, em português, para o Ibovespa, que a gente já está falando lá em 18 vezes mais ou menos, né, contra um histórico ali 12, 14, dentro do 18 tem empresas a 120 vezes. Você tem empresa, a VEG no caso 60, 70 vezes, tem empresa a 120, por exemplo, a gente não tem uma Amazon, mas nós temos várias Amazons aqui no Brasil, a gente tem a Magazine Luiza, a gente tem a Via Varejo, a gente tem a B2W, temos a loja americana que é a controladora da B2W, né, indiretamente. Temos, não no Bovespa, mas tem o Mercado Livre, né, o Meli, que também negocia aí nesses valuations, vamos dizer, astronômicos, né? E obviamente essas são empresas que estão na moda, cada caso é diferente. Então, por exemplo, a B2W é uma empresa cujo DNA, desde a época da Submarino, ele já era de internet, ela era para realmente ser a Amazon brasileira. Ela talvez tenha um sucesso do ponto de vista operacional, em conseguir desde sempre fazer as entregas, etc. Uma taxa de crescimento que já foi muito mais alta quando ela tinha metade do market share, né? Depois obviamente isso veio caindo com a concorrência, mas é uma empresa que nunca deu lucro, né? Eu não sei quando que ela vai dar o primeiro bilhão de lucro, ela está a 60, né? Então quer dizer, alguém está muito confortável, ela anuncia que vai levantar tantos bilhões e enfim, o mercado está disposto. No caso da Luiza, é uma empresa que é uma varejista tradicional, nós fomos acionistas por alguns anos, enfim, a gente acompanhou uma fase anterior, e ela praticamente foi uma das primeiras a realmente mudar para o marketplace, né? Quando ela comprou a empresa de cosmético lá em 2013, 2014, não lembro exatamente, mas enfim, ela já era o início aí de uma mudança, na época não estava tão claro. Essa mudança do ponto de vista obviamente já foi bem sucedida, a empresa que estava numa situação de liquidez apertadíssima há poucos anos atrás, levantou capital em pelo menos 2 oportunidades, a última na faixa de R$45, com venda secundária junto, né, em torno de 1 bilhão, é bom destacar esse ponto, né? Hoje a empresa está valendo 140 bilhões, talvez em 2022, 2023 ela vá dar 1 bi de lucro. Então, quer dizer, a gente aqui, enfim, você que é especialista no setor, já fez as simulações todas e de fato, talvez se fosse um grande vencedor, o valuation poderia se justificar por conta do market share num mercado crescente, né? Mas o fato é que nós temos pelo menos 4. Exatamente. Assumindo que a Amazon vai continuar tímida aqui no Brasil, né? Não vai querer entrar para fazer vamos dizer, uma compra de market share aí via preços, etc, né? Mas é um setor que assim, o payback, né? O pagamento do acionista no longo prazo, enfim, está muito incerto, né? Então, nós realmente, até pela nossa filosofia mais orientada a valor, a gente tem uma certa dificuldade em pagar com tanta antecipação. Então, isso realmente parece segmentos caros e que estão influenciando um pouco talvez esse bom humor tanto do índice quanto da bolsa, porque eles vêm ganhando peso. Por outro lado, né, e aí falando um pouco mais do nosso portfólio, a gente tem encontrado ações absolutamente baratas, né, para as atuais situações. Então, a gente também gosta do varejo doméstico, a gente vê uma tendência de crescimento. Mas quem está olhando o Pão de Açúcar? Uhum. Claro que tem algum legado, né, de toda essa pandemia de coronavírus, novos consumidores que começaram a comprar online pela primeira vez, mas em algum ponto as pessoas devem retomar algum grau de normalidade nas suas vidas, sem né? dúvida. Assim, o caso do Pão de Açúcar tem nos chamado a atenção porque era uma empresa que tinha diversos problemas, né, de governança, de controle, de alavancagem do controlador, etc., mas que ela vem diminuindo todos esses riscos, né? Então, a empresa foi para o novo mercado, uma relação 1:1 de ação PN para ON, teve a incorporação das ações do Grupo Êxito num valuation bastante razoável e não dilutivo do ponto de vista econômico. Ele fez a recompra das ações do Pão de Açúcar acima de R$100, foi a segunda ou terceira operação interna acima de R$100 para a ação do Pão de Açúcar. E hoje ela está aí na faixa de 68 e integrou
semana passada, o melhor resultado da história, mas as pessoas não estão olhando, né? Alguém sabe que tem uma empresa chamada Cdiscount no Grupo Casino e que o Pão de Açúcar tem pouco mais de 1/3 do capital e que essa empresa aí fatura em torno de 4 bilhões de euros, né, por ano, e agora deu lucro pela primeira vez? Isso aí um dia vai para o mercado, né? Então, Pão de Açúcar vai vender junto, né? Então, assim, tem o que a gente chama de hidden assets, né? Hidden value, o valor escondido dentro desse ativo e que a gente acha que em algum momento vai destravar, mas independente disso, o Pão de Açúcar, do ponto de vista operacional na parte de alimentos, ele tem mostrado há vários anos não só uma resiliência, como uma capacidade boa de gestão. E atualmente ele tem aí vários trimestres mostrado, quer dizer, a expansão do açaí no atacarejo. Então a gente vê, por exemplo, você consegue comprar um varejista a 12, 13, 14 vezes lucro líquido, conservador, sem grande growth, né? Para falar um exemplo aí do varejo. Mas a gente pode também, para o setor financeiro, a gente sempre fala aí de bancos, mas particularmente o Itaú, quando você expurga o que seria a nova economia, né? Não gosto muito de usar esse termo para uma corretora, distribuidora como a XP, mas é, enfim, uma plataforma digital, o maior sucesso aí do que seria uma fintech, e o Itaú teve o sucesso em identificar o principal e comprar metade. Num valuation, na época até parecia esticado, mas que hoje já multiplicou por 10. Se você expurga esse efeito, o valor de mercado da XP, junto com o resultado de equivalência, estamos falando do Itaú a 7 vezes lucro. Claro, pode ser que vá cair, a inadimplência vai aumentar, por isso que ele provisionou nos últimos 6 meses 6, 7 bilhões a mais do que se esperaria, né? Mas enfim, 7 vezes lucro. Quando a gente vai para setores mais ligados a commodity, né, que estão muito relacionados, por exemplo, à volta da atividade global, que indicam ver, a começar pela China, nosso maior cliente, você vê o minério de ferro em reais no preço recorde histórico. A Vale negociando perto de 7 vezes lucro. Né, focado agora na parte de minério, diminuindo o risco futuro através do descomissionamento das barragens de alteamento, pagou a conta aí pelos seus erros aí gravíssimos, né, pelo seu descaso ou com sua negligência, vamos dizer, com a questão das barragens, e que levou a pelo menos 2 acidentes, um na Samarca, nela de porte inadmissível, né? Enfim, mas hoje é uma empresa nova nesse sentido, que botou isso aí como meta 1 e está muito focada. Temos a Petrobras aí negociando também, quer dizer, teve o susto do petróleo aí abaixo de $20, negativo futuro, né? Mas foi uma coisa transitória, as coisas voltando à normalidade, e ela focada na exploração do pré-sal também, é um lifting cost aí inimaginável no passado, aí $6, $7, quer dizer, algo que vai ser o foco da empresa e alienando os ativos. Infelizmente, vamos dizer, o STF tem atrapalhado um pouco a venda das refinarias, os políticos têm atrapalhado, né, a normalização. Por quê? Porque a gente sabe que esses ativos empregam muita gente, tem muito poder e sendo uma estatal, cedo ou tarde acaba tendo um uso político. Então, alienar esses ativos seria algo fantástico, né? Focar em ativos muito menos intensivos em mão de obra, quer dizer, muito mais de eficiência, vai ser uma empresa vencedora. A gente tem os properties, né, que estão fora de moda, porque botou-se o tema home office. Então pronto, amanhã não tem mais escritório, esses belíssimos prédios da Faria Lima vão ficar abandonados, né? Obviamente isso não existe, nem que eles fossem transformados para virar residencial, num cenário extremo, né? Nos metros quadrados mais caros, né, de São Paulo que eles estão, né? Mas felizmente o home office é uma coisa pontual e ainda é muito cedo para achar que isso vai virar uma tendência absoluta. Nós mesmos temos uma visão que talvez você tenha uma redução aí de algumas empresas do seu espaço, né? Mas que vai afetar, por exemplo, até o momento não afetou em nada, por exemplo, uma Cyrela Commercial Properties, né? Com uma tira aí acima de 14% real. Então, quer dizer, quando você vai encontrar esse tipo, quer dizer, o pessoal compra às vezes fundos imobiliários com uma taxa de retorno de real de 2%, 3%, e você tem uma ação listada com 14%, né? Num cenário aí que a receita só ano que vem volta a ser o que era ano passado, quando a gente está vendo reajustes positivos de aluguel, né? Sim. Como exemplo, fora a redução de custo de dívida. Toda essa dívida no CDI caindo aí, colapsando aí para 2% hoje, o seu carrego, né? Quer dizer, isso libera muito dinheiro para o acionista. No caso, por exemplo, da JSL, logística, uma das empresas que tem a maior
dívida aí em relação ao equity, né? E era uma dívida toda ela CDI e que colapsou esse custo. Então, liberando muito mais geração para acionista, em função disso o lucro obviamente aumentou, mas a gente não pode deixar de olhar o que está acontecendo em São Paulo, por exemplo, e ver a retomada da atividade da construção civil, que não chegou a parar, e basta você subir a Avenida Rebouças, você vai ver dezenas de prédios sendo levantados, né? Algo que a gente não via há mais de uma década, 9 de julho, enfim, em vários lugares. Isso vai esbarrar onde? Vai esbarrar na construção civil, vai esbarrar nos insumos como, por exemplo, o aço, o vergalhão, e aí você vai para uma Gerdau, que atravessou essa crise, aí a margem do segundo TRI foi maior que a do segundo TRI do ano passado, né? Fruto aí de redução de custos que a empresa já vinha trabalhando. Então, a gente consegue encontrar bons ativos, não estão na moda, né? Por quê? Sim. Porque, vamos ser realistas, né? A gente vê uma atividade de M&A muito intensa, de IPOs, e os bancos têm que dar foco onde eles querem vender. A Gerdau não precisa levantar a caixa, então não vai ter operação. Ou seja, parece que todo esse foco nos business online, agora que a gente teve essa pandemia de coronavírus, acabaram tirando um pouco o foco dos business mais tradicionais, abrindo oportunidades. Total, a gente já viu isso várias vezes. Quantas vezes em 20 anos eu não vi coisas parecidas? O foco agora é fazer, quando o foco é fazer IPO de incorporadora, eles pegam uma, duas lá e promovem, que é uma maravilha, e você vê fazendo IPO 3, 4 vezes book. É você pegar um terreno que vale 1.000 e vender ele a 4.000, porque vai ser feito um prédio aqui e daqui a 5 anos você vai receber um cash flow que deu uma tira de tanto que vale valor presente a 4. É um terreno, né? Então calma, né? Quanto que você paga de goodwill quando você compra uma empresa, o prêmio sobre o book numa empresa incorporadora? Tá assim como um banco, né? Quer dizer, a gente vê banco recente que fez IPO aí 4, 5 vezes book. Quer dizer, o Itaúzão, se você expurga lá a partir... O Itaú ex-XP, né, a gente fala aí de um price to book hoje em torno de 150%, uma vez e meia, para um ROI histórico acima de 20%, contra um cost of equity hoje em torno de 10%. Quer dizer, o 2 vezes book é o que a contabilidade básica aí nos aponta, né? Então a gente hoje tem um conforto muito grande com muitos ativos e entende que alguns ativos parecem muito superestimados, né? Superestimados aí e obviamente quando você traz um público aí de centenas de milhões de novos investidores e obviamente está na moda, o relatório mandando comprar, tem um fluxo natural, tem, por exemplo, a gente tem visto também esse tema do ESG também ganhando, a gente sempre teve esse cuidado, mas sem marketear, porque é uma coisa que é meio óbvia, né? Pessoas com uma boa formação moral e ética, acho que prezam sempre pela observância aí de todas essas questões de relações trabalhistas, de relações internas e ambientais, né? Isso é uma coisa, deveria ser no DNA de todos, mas enfim. Então algumas empresas passaram a ser associadas a como se fosse, não, aqui é velha prática, aqui é nova prática, né? Porque tem o carimbo. Então tudo isso são coisas que nós temos observado com atenção, mas como que a gente colocou o exemplo da própria Vale. A Vale cometeu, a gente não era nem sócio naquela época, né? Mas quer dizer, a empresa pagou o que a justiça entendeu que era uma multa, né? Foi uma coisa de 10, 15 bilhões, em torno de 10 bilhões de dólares, né? Tem uma parte que ainda está provisionada a ser paga, né? Tanto indenizações individuais, coletivas, etc. Aí cabe à justiça e à empresa debaterem, né? Então a empresa pagou e está tomando as providências para que não ocorra de novo. Agora, a empresa deve desaparecer do mundo? Nossa visão é que não. É uma empresa que gera divisas, paga impostos, gera emprego e o minério de ferro brasileiro ele é a base de boa parte do aço usado na China, na Europa, no Brasil praticamente todo, enfim. Então, quer dizer, as empresas elas vão além do seu board e da sua administração. Essas pessoas vão passar, a empresa continua, né? Então a gente tem uma visão, vamos dizer, de muito longo prazo, então a gente olha com muito cuidado essas questões e hoje a gente vê a nossa carteira para o ano que vem negociando perto de 3 vezes lucro, né? Ou seja, na nossa visão a bolsa tá barata, né? Parece não barato, eu olho lá e falo, tá barato, 3 vezes lucro, já teve menos, né? Mas de novo, são lucros que podem multiplicar. O caso da Gerdau é um dos exemplos, né? Quer dizer, a Gerdau hoje, rodando a 15% de margem EBIT da média, enfim, está apontando para um lucro esse ano de 1 bi, daqui a 2, 3 anos em torno de 2 bi, mas eu já vi a Gerdau dar, se a gente trazer para o
tamanho dela hoje é 5, 6, 7 bi de lucro, né? O equivalente, né? Pega o resultado aí de meados de 2000, enfim. Então essas coisas tem que tomar cuidado, principalmente nos cíclicos, porque às vezes você tem um descolamento de preço, um aumento de demanda, um aumento de uso de capacidade que é muito relevante, você tem uma geração muito grande. No caso de uma Suzano, quer dizer, a celulose nos atuais preços, você olha para a Suzano, ela não chama muita atenção, a dívida alta, mas se essa celulose escapa aí para 600, 650, isso a gente sabe que acontece muitas vezes rápido, né? Não tem grandes projetos, eventualmente você tem fechamento de alguma capacidade aí no hemisfério norte, etc. A geração de caixa é fenomenal, né? A mesma Vale, quer dizer, se minério, todo mundo usa 60, nós mesmos, a partir de 2, 3 anos, 65, se não me engano. Ainda assim a gente encontra o upside de 80%, né? Mas quer dizer, imagina que esse 110, 120 vai ficando aí um pouco mais, né? Ou que você tem algum evento que afete alguma australiana. Então, tudo isso gera oportunidades muito grandes, né? E que nos faz parecer que há uma bolsa que de fato está muito barata. Tá certo. Obrigada, Gordon. Seguimos. Se você tiver dúvidas, temas que vocês gostariam de explorar, mandem para nós aqui nos comentários e nós vamos abordar isso nos próximos vídeos. Obrigada, pessoal.